Apenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, conduze-nos, dirige-nos, orienta-nos, que o teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações nessa noite, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um rapazinho de 17 anos pregou muito bem na Inglaterra, no interior da Inglaterra, em 1850 e pouco. O nome dele era Charles Haddon Spurgeon. Aos 17 anos ele pregou tão bem que a igreja gostou de ouvi-lo pregar e convidou para pregar de novo. Ele pregou de novo, pregou de novo, pregou de novo. E aos 20 e poucos anos de idade, ele viu o crescimento da sua igreja, já convidado para assumir uma grande igreja batista de linha calvinista, quer dizer, um milagre. Quem conhece teologia entende, né? Lá em Londres. E lá ele construiu o Tabernáculo Metropolitano, em 1861, em 18 de março de 1861. Charles Spurgeon, em 18 de março de 1861, presta bem atenção na idade, construiu um templo e pregava todos os domingos para uma plateia de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. Era o tabernáculo dele, era a igrejinha da época. Sem microfone. Sem microfone. Não se ouvia um mosquito passando na igreja. Quando Charles Spurgeon pregava as 5 doutrinas elementares da fé calvinista. Numa época em que não se gostava da doutrina calvinista. Mas a igreja enchia, porque quem dá o crescimento é Deus.
Quando nós olhamos para a história da igreja e vemos um homem como Charles Spurgeon pregando, e o seu sermão depois era transcrito e publicado, e vendia-se milhões de cópias na época dos seus sermões. 1861. Quando nós olhamos para um homem como esse, nós pensamos, o que é que está acontecendo com a nossa geração do século 21? Que quando um vídeo tem acesso na internet aí de 1 milhão de pessoas, as pessoas falam, oh, que vídeo bombou. Qual é a razão do empobrecimento da mensagem evangélica? Sim, em 1861 ela fazia tanto sucesso. Qual é a razão das nossas orações terem perdido tanta força, quando nós encontramos, por exemplo, em Tiago capítulo 5, a descrição de um homem que orava e a chuva parava, e depois orava e a chuva voltava? Se Deus não mudou ao longo da história da humanidade, por que a nossa fé está tão tímida? Com tantos elementos que temos às mãos para fazer com que a nossa fé fosse de fato algo relevante no meio da nossa sociedade. Talvez falte entre nós, homens e mulheres, como o apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 17. Por quê? Porque havia no coração de um homem chamado Paulo, aqui em Atos 17, um sentimento que se perdeu muito na sociedade do século 21, no meio cristão, e que precisa ser resgatado. O sentimento da santa revolta. Olha o que diz aí o texto no versículo 16. O texto no versículo 16 diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Por quê? Porque ele via a idolatria dominante na cidade. Essa palavra revoltar aqui no grego é a palavra paroxineto. Essa palavra significa quando alguém não consegue guardar algo dentro de si mesmo. Mas esse sentimento de revolta é algo legítimo e santo. Então não é a ira descabida da pecaminosidade, mas é a revolta santa que incomoda e que faz com que você coloque para fora aquilo que o Espírito Santo de Deus te chamou para colocar. Percebam que esse espírito de revolta aqui no coração de Paulo não conduz o revoltoso ao pecado, mas a uma proclamação profética, a um chamado pelo arrependimento, a necessidade de chamar as pessoas para discutir coisas sérias sobre a fé. Meus irmãos, o sentimento que eu tenho, no fundo do coração, é que falta à igreja evangélica do século 21, e nós somos essa igreja aqui, esta santa revolta. Toda a pecaminosidade hoje em dia está muito natural, está natural demais. Parece que nós fomos vítimas do vírus, de um vírus colocado pela sociedade aí fora, em que nada mais nos incomoda. E que quando alguém quer defender a fé, se pega nos detalhes menores, que não tem nada a ver com a fé. Tem gente que se preocupa demais com o ritmo da música. Acho que o Fabrício, os irmãos aqui, devem ter ouvido cada história, né, ao longo da sua jornada como músico. Tem gente que se preocupa, por exemplo, com a cor da bandeira de uma igreja. Tem gente que se preocupa com a altura do som, ou com a temperatura do ar-condicionado. E se os irmãos acham que isso é um absurdo, esse é um dos grandes assuntos da administração da igreja. Qual deve ser a temperatura correta do ar-condicionado? Então nós vivemos hoje em dia uma agenda contrária à agenda do Espírito Santo no Novo Testamento. O Novo Testamento mostra que o Espírito Santo tinha uma outra agenda diferente do século 21. E quando nós nos distanciamos da agenda do Espírito Santo, começamos a construir uma religiosidade muito egocêntrica, completamente voltada para o ser humano, onde Deus não faz parte do culto. Daí a pobreza das grandes experiências espirituais que o povo de Deus tem que ter. Tem que ter. A espiritualidade tem que nos conduzir a experiências com Deus. Não experiências
eu ouvi o Espírito Santo falar, nessa noite eu fui acordado, tinha um anjo passeando lá no meu quarto, aí ele levou a televisão, o celular, a carteira. Interessante um anjo levar essas coisas. Não, meu irmão, você foi assaltado. Então nós vivemos uma espiritualidade hoje em dia muito pobre. Deus não nos chamou para viver essa espiritualidade pobre assim. Mas para que experimentemos uma espiritualidade rica, ela tem que, em primeiro lugar, gerar no nosso coração uma revolta que não nos conduza à crítica descabida e pecaminosa, ao sorriso falso, que a música diz, o que existe demais no meio das igrejas, o sorriso falso da hipocrisia, que é travestida de santidade. Mas é a revolta contra a falsa espiritualidade que está sendo proposta por esse mundo, para todos nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar os nossos olhos para a Bíblia e aprender como a Bíblia nos ensina a enfrentar isso. E a resgatar aquilo que deve ser verdade na nossa espiritualidade para ter grandes experiências com Deus. E a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é: conheça o mundo que você está inserido e as artimanhas dele. Porque o apóstolo Paulo aqui enfrenta os epicureus. E os epicureus eram seguidores de Epicúrio, que era uma filosofia que tinha nascido no ano 341 até 270 a.C., e que eles acreditavam que o homem deveria viver pelo prazer, e que o prazer era o ideal da vida. Então, quando você virava para um epicureu e perguntava para ele: o que você quer da sua vida? Eu quero ter prazer, quero ter alegria. O maior prazer para mim é não ter dor alguma e desfrutar das paixões sem nenhuma culpabilidade. Era isso que o epicureu acreditava 270 anos antes de Cristo. E eu sei que isso hoje está demodé. Ninguém hoje aí no mundo quer isso. Perceberam? Será que ainda existe epicureu que nem sabe o que é epicureu? Paulo aqui critica os estoicos, seguidores de Zeno, também em filosofia de 65 a.C. E eles criaram uma filosofia em que o ideal era caminhar com a natureza. Vamos valorizar a natureza. A deidade se revela na natureza. Temos que defender a natureza, porque a deidade se manifesta na água, no fogo, no ar. A natureza tem que ser a nossa bandeira. Esses eram os estoicos. Eu sei que hoje em dia ninguém pensa isso mais. E aí Paulo começa a fazer uma crítica veemente a esse tipo de filosofia. E ele diz que nós precisamos voltar os nossos olhos para a grande verdade de Deus. Sabe o que Paulo faz? Paulo enfrenta um ambiente mais difícil de ser enfrentado naquela época, que é o Areópago. Atenas é a cidade da cultura. Atenas está, para aquela época, como o Rio de Janeiro hoje. A cidade importante dos negócios era Corinto. E no Brasil nós temos um Corinto, né? Uma cidade chamada Corinto. E você já deve ter viajado para lá, meu. Ou não? Tem muito corintiano lá. Né? É a cidade dos negócios. Corinto era a cidade dos negócios. Mas Atenas, não. Atenas era a cidade da cultura, da música, da filosofia, do prazer. Irmãos, eu vejo Atenas, Rio, Corinto, São Paulo. E Atenas é o lugar onde as pessoas estão ali reunidas e o Areópago é o lugar. O Areópago é o lugar onde as coisas acontecem. E aí Paulo é chamado para o centro da discussão no Areópago. E eles dizem: queremos ouvir essas coisas estranhas que você tem pregado sobre a fé. E sabe o que Paulo nos mostra? Que ele conhecia exatamente o pensamento daqueles irmãos, sabia o que aquela igreja precisava, sabia o que aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo precisavam, sabia o que os não alcançados pelo Evangelho precisavam. E ele começa a indicar o caminho para nós, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: igreja do Rio de Janeiro, abra seus olhos, você está vivendo em Atenas, o Areópago está aí fora, os estoicos estão aí, os epicureus estão aí, e nós somos os proclamadores da palavra de Deus aqui e agora, como Paulo foi lá. Portanto, vamos entender a estratégia divina e vamos seguir esse caminho, porque se fizermos isso,
vamos colher grandes experiências com Deus, vamos prestar um grande serviço para a causa do Senhor, e a nossa vida terá sentido e direção, muito mais do que usufruir o Evangelho para o nosso bel prazer. Versículo 22 e 23, deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós percebemos que Paulo é confrontador, mas ao mesmo tempo ele é educado. Diz o versículo 22 e 23 que ele se levanta no meio do Areópago e diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que inteligente. Ele não disse: vocês são idólatras, vocês são ignorantes, vocês estão erigindo aqui uma estátua a um Deus que vocês nem conhecem. Vamos quebrar essa estátua aqui. Vamos ser iconoclasta, vamos quebrar isso aqui, acabar com isso aqui, vamos pôr fogo nisso aqui, porque isso aqui é maldito. Vamos fazer aqui agora 7 semanas ao redor dessa estátua. Vamos fazer uma campanha de oração ao redor dessa estátua. Ele não fez isso, porque se fizesse isso, ele estaria criando um tipo de guerra santa que é contrário ao Evangelho. O Evangelho olha o pecador com amor, entende que ele ignora as verdades de Deus e cria pontes para estabelecer contato com ele. Ele não sai quebrando estátuas, ele sai explicando que existe um Deus acima delas. Então, se tem algo que nós precisamos aprender, é a dialogar com a cultura do nosso século, sem abrir mão dos nossos valores, mas conhecendo o que está por detrás dos desejos dos corações daqueles que estão carentes de uma verdadeira motivação para viver, e tratar eles com carinho. É interessante porque Paulo sabia que um dos famosos poetas de Cretas, chamado Epimênides, Epimênides, certa vez disse: olha, a coisa aqui não está muito boa, vamos arrumar um rebanho, vamos soltar um rebanho para acalmar os deuses de Atenas, para acalmar os deuses que nós acreditamos. E ele foi até o Areópago e soltou essas ovelhas e disse: aonde elas caírem cansadas, nós vamos sacrificar para que o Deus do templo mais próximo apazigue a ira sobre a nossa cidade. Paulo conhecia a necessidade, a carência desse povo, buscando a verdadeira paz. Ele sabia que eles estavam tentando, e ele começa a dialogar com eles, sem abrir mão da verdade de Deus, com muito respeito, com muita diplomacia, dizendo: senhores atenienses. Eu prefiro ouvir Paulo aqui, se você perguntasse: pastor Leonardo, se você fosse o bispo da região, qual pregador que o senhor mandaria? João Batista ou Paulo? Eu digo: Paulo. Porque João Batista ia chegar aqui e ia falar: raça de víboras. Ia complicar a situação. Não é? Quem vos mandou construir essa estátua aqui? Não é? Também não mandaria Elias, não. Não é? Grita mais alto aí que seu Deus está dormindo. Não, para cada ocasião existe uma estratégia. E a Bíblia nos ensina isso. E a estratégia do século 21 tem que ser paulina, não de João Batista. Daqui a pouco, eu estou só abrindo portas, daqui a pouco eu vou fechar. Vamos adiante. Versículo 24 em diante. Paulo então faz afirmações ousadas. Ele diz: eu conheço esse Deus desconhecido. E para dizer que conhece aquilo que realmente conhece, é preciso explicar. E ele começa a dizer no versículo 24: o Deus que eu conheço, que vocês não conhecem, que estou apresentando a vocês, Ele é o Criador de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 24. Ele fez o mundo, tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Percebam que ele já dá o primeiro choque de realidade neles. Vocês têm muitos templos aqui, mas eu quero dizer que ele criou todas as coisas e esses templos não cabem em Deus. Ele está além, acima de todos esses templos. Mas a maneira como ele entrou gerou no coração daqueles irmãos o benefício da dúvida, né? Não, será que ele está falando mal dos nossos templos? Não, mas ele não falou mal da nossa estátua. Não, vamos deixar esse rapaz falar mais um pouco, porque a estratégia era correta. E ele pontua, ele não negocia o ser de Deus, ele não chama Deus de outra coisa, ele apresenta Deus como Deus, mas de uma maneira carinhosa. Ele diz: Deus não é menor
Deus é o maior. Ele não diminui Deus para agradar pessoas. Isso é muito importante na fé. Algumas pessoas, alguns cristãos, até com boa vontade de levar o evangelho, têm medo de dizer que Deus é Deus. E diminuem a Deus. E depois não há como resgatar a figura de Deus para o Deus diminuto que você apresentou num primeiro momento. Apresente Deus como Deus. Deus é Deus. E quando alguém perguntar para você assim, escuta, mas se Deus pode todas as coisas, por que que Deus não tira a fome do mundo? Apresente Deus como Deus. Sim, Ele pode todas as coisas. Ele poderia retirar toda a fome do mundo. Mas Ele não tira porque Ele deu ao homem a capacidade de governar o mundo, e essa má administração do mundo é culpa do homem e não de Deus. Não diminua Deus. Não diz, como alguns pastores hoje em dia, que estão perdendo o caminho da fé, e que estão negociando Deus, chamado de um deísmo, chama teísmo aberto, uma nova teologia que está entrando por aí. Não, Deus não sabia que haveria uma tsunami. Deus foi pego de surpresa. Deus foi pego de surpresa, que está isso na Bíblia. Que Deus é esse que você crê? Então, Paulo diz, não, Deus é o Senhor do universo, Ele criou todas as coisas, eu não vou diminuir Deus para vocês, não. E se existe mal no mundo, Ele permite. Ponto final. Ou você crê no Deus que permite o mal, ou você vai ter sérios problemas com o Deus que você criou no coração. Porque o Deus que nós cremos dirige todas as coisas. E aí, quando você entra nessa relação, você descobre o versículo 25. Porque com o choque da realidade de um Deus que é tão grande, existe também a ternura de Deus. Versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele começa a apresentar a ternura de Deus. Deus é o sustentador. Deus não precisa de nada que nós possamos oferecer para Ele. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa do meu trabalho aqui como pastor. Eu sou altamente descartável no projeto de Deus. Você sabia disso? Se eu tiver uma parada cardíaca aqui, morrer, sabe o que vai acontecer? Domingo que vem já tem outro pregador aqui. Não se preocupe. Porque não faz a menor diferença. A diferença só vai fazer para mim, que crê nele. Que aí eu vou estar no céu, satisfeito, e vocês aqui com seus problemas. Então, essa é a verdade de Deus. Muitas pessoas se acham insubstituíveis. Pode se achar insubstituível, mas para Deus não. Deus, Ele dirige a história da humanidade, mas Ele se importa conosco. Nós não somos como as formigas que nós pisamos aos olhos de Deus. Você já orou pela formiga que você matou hoje? Não, provavelmente você pisou em alguma formiga, mas você parou, perguntou o nome dela, se propôs a pagar o enterro. Você já percebeu isso? É criação. Nós não somos tratados dessa forma. Deus nos ama, nos sustenta, sabe o nosso nome, sabe a nossa história, tem projeto para as nossas vidas. E aí você começa a perceber que o Deus que é todo poderoso, mesmo que sejamos altamente indispensáveis para a humanidade, para Ele somos filhos e filhas amadas. E Ele revela toda a sua ternura, nos sustentando, dando tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 26. E Paulo diz, então esse Deus que nos dá todas essas coisas, que nos ama, que cuida de nós, apesar de sermos o que somos. Versículo 26, é o Deus soberano. Ele de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos, e os limites da habitação de cada um. Não adianta você imaginar que você vai poder prolongar um dia ou outro. Deus estabeleceu os limites dos tempos. Você pode determinar a qualidade dos seus dias, mas não a quantidade deles. Essa é uma mensagem dura. Essa é uma mensagem dura. Mas Deus é quem estabelece o tempo para a vida de cada um. Não adianta você falar, se eu tivesse feito diferente, teria sobrevivido. Se tivesse feito, teria nada. Deus é quem estabelece esse tempo. Agora, a qualidade da sua vida aqui na terra depende de você.
Uma vez um jovem me perguntou: pastor, se a quantidade dos nossos dias está determinado, se o dia de nós falecermos já está determinado por Deus, e está mesmo, então eu vou pegar um carro e vou sair a 200 km por hora. Aí eu falei: tudo bem, você bate lá na frente, fica tetraplégico, e você vai viver os restos dos 80 anos da sua vida numa cama, e a culpa é toda sua, porque você usou mal a livre agência que Deus tinha te dado, e você vai ter uma péssima qualidade de vida, porque a qualidade de vida quem determina somos nós, mas a quantidade de dias é Deus. Deu para entender, irmãos, a diferença? Amém ou misericórdia? Amém, graças a Deus. Não é? Então nós precisamos entender o que é essa livre agência divina, e Paulo bate nesse ponto. Perceba, irmãos, ele está enfrentando um auditório super complicado, mas ele não negocia pontos cardeais da fé. Versículo 27, ele apresenta um Deus que é onipresente. Para buscarem a Deus, e se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus está presente, diz o apóstolo Paulo. Por que você anda preocupado? Ele está em todos os lugares. Não, eu vou construir um templo e Deus só está naquele templo. Não, eu vou construir aqui uma estátua e Deus está limitado a essa estátua. Não, eu vou ali no monte orar porque Deus só fala lá no monte. O que tem de cristão que virou o pé subindo no monte, achando que Deus só fala no monte, não falta. Pois Deus fala no monte, no lago, na piscina, na praia, no avião, no carro, no ônibus. Deus fala de várias formas, em vários lugares. Deus não está restrito a um lugar. E aí nós olhamos para esse discurso de Paulo, e Paulo diz, olha o versículo 28, esse Deus é o Deus desconhecido de você, diz o versículo 28, porque nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos, como alguns dos seus próprios poetas falaram, porque dele também somos geração. Novamente Paulo faz uma citação da cultura da época, mas sem confrontar, aplicando a ela a verdade do Evangelho. É muito interessante quando você pega certas frases da cultura, que são muito conhecidas, e aplica ao Evangelho para levar o Evangelho para as pessoas. Isso é rico. Isso é rico. Não é? Você pega poemas, por exemplo, que todo mundo conhece, e você diz assim, posso usar esse poema para aplicar o Evangelho para as pessoas? Pode sim. Pode sim. Desde que você não negocie o caráter de Deus ao aplicá-lo. Versículo 28 diz que Paulo então começa um desafio para a vida deles. Olha o que ele diz aí. A primeira coisa é entender que se nós somos a geração de Deus, versículo 28, então não devemos, versículo 29, pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra trabalhado pela arte e imaginação do homem. Agora Paulo começa a ir contra aquilo que era comum naquela época. Ele diz, diga não aos seus deuses. Versículo 30, abandone a ignorância e saiba que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Versículo 30, arrependam-se, muda de rumo. Por quê? Versículo 31, porque nós caminhamos para o juízo final. Resultado, ele abre a porta no versículo 34. Alguns ouviram, se agregaram, versículo 34, outros creram, e entre eles estava uma pessoa muito importante, que era o Dionísio, que era uma pessoa muito importante no Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, o texto é muito claro, e o texto é muito rico, e eu queria apenas abrir as portas do texto para nós pensarmos. Bom, diante disso, e da estratégia do apóstolo Paulo e o resultado dela, fica uma pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Eu quero voltar ao Spurgeon. Que foi que aconteceu com a igreja que em 1861, um pastor conseguia manter 6.000 pessoas sem microfone, caladas, ouvindo o Evangelho, e hoje nós não conseguimos mais? O que foi que aconteceu com o Evangelho se milhões e milhões de sermões em 1861, imagina a imprensa em 1861, conseguiam ser esparramados, e hoje folhetos evangélicos mofam
em muitos armários, em muitas empresas e casas por aí que um dia quiseram divulgar. Sabe o que aconteceu? Fomos abafados pela força do século 21, que quer deixar o cristão tímido. Fomos abafados pela força do século 21, que quer deixar a nossa fé irrelevante. Fomos abafados pelo século 21, que quer que preguemos um Deus menor do que Ele na verdade é. Fomos abafados pela pressão do século 21, que quer dizer que o cristão tem que ter vergonha de ser cristão, porque para o século 21 nós estamos dando dinheiro para os outros. Essa é a triste verdade do século 21. Mas, meus irmãos, precisamos voltar aos discursos elementares e básicos da fé cristã que encontramos aqui em Paulo. Primeira coisa que você deve fazer: conheça o espírito dessa época. Se ele é estoico, se ele é hedonista, se ele é materialista, se ele é consumista, se é existencialista, se ele é budista. O que é que as pessoas aí fora creem? As pessoas com quem você se relaciona. Você precisa conhecer, analisar, pensar, orar, buscar em Deus estratégias, não para ser um confrontador ignorante, mas um diplomata do reino, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos os embaixadores do reino de Deus. Nós não temos que fazer, e não fomos chamados por Deus para fazer guerra santa. Nós somos chamados por Deus para sermos os embaixadores com uma mensagem do rei, chegando de maneira diplomática, tranquila, clara, mas que conhece a cultura da época, sabe as armadilhas dos argumentos, e que apresenta o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, que nos chama à mensagem de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou o terceiro dia, que vivo está, fala aos nossos corações pela palavra dele, pela obra do Espírito Santo, e que nos chama a viver debaixo do seu poder. E sabe qual é a grande experiência que um cristão deve ter? Sabe qual é a maior experiência que um cristão pode ter? Não é vencer os demônios, não é ser a pessoa mais próspera da sociedade, não é orar e fazer a chuva parar. A maior experiência que um cristão deve ter, e que eu digo para você, essa eu respeito mesmo, é quando um cristão chega para mim e diz assim: pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor, eu tive uma grande experiência com Deus, uma experiência que o Espírito Santo me deu, que eu quero compartilhar com o senhor. E eu, pronto para ouvir, quero ouvir essa pessoa dizer assim: pastor, eu fui um instrumento usado por Deus para levar uma pessoa a Jesus Cristo. Essa é a maior experiência que um cristão deve ter na sua vida espiritual. É ser um instrumento de Deus, a voz que Deus usa para resgatar alguém das trevas para a luz. Aí sim, essa pessoa teve uma grande experiência com Deus. Andei sobre as águas. Estou nem aí. Você fez stand-up hoje? Pastor, estava orando e uma língua de fogo desceu do céu. Teve churrasco na sua casa? Pastor, eu falo línguas e mais línguas estranhas. Que bom. A Bíblia diz que isso edifica só você mesmo, mais ninguém. Pastor, eu orei por alguém e foi curado. Graças a Deus, que bom, né? Não, pastor, mas essas não são grandes experiências? Tá bom, está na média. Pastor, eu quero apresentar para o senhor aqui meu vizinho. Ele não conhecia o Evangelho. Eu orei por ele, compartilhei com ele de Cristo Jesus, e ele está aqui convertido. Bom, agora sim. Agora eu respeito. Agora eu respeito. Porque isso é experiência espiritual. Isso é o poder de Deus manifestado na sua plenitude. Uma alma que foi resgatada das trevas para a luz, do inferno para o céu.
Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus te abençoe por essa grande experiência do Espírito Santo na sua vida e porque você produziu esse fruto segundo a graça de Deus. Agora você entrou aqui no time das estrelinhas. Na minha convocação de seleção do céu, Neymar não entra, mas você entra. Porque você conseguiu ser um craque no reino de Deus. Os irmãos entenderam? A partir disso, percebam quanta falta de verdadeira experiência espiritual nós estamos sentindo no século 21. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos muito egocêntricos. Talvez seja esse, ó Deus, nosso maior pecado. Queremos pedir perdão ao Senhor quando nós queremos um culto à nossa imagem e semelhança, e que a nossa vontade prevaleça sobre a sua. Queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes achamos que a grande experiência espiritual é algo que nos promoverá ao rótulo de seres espirituais do século 21. Quando na verdade não conseguimos produzir um fruto sequer de conversão na nossa jornada, sendo usados por Ti nesse processo. Mas agora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta homens, mulheres e jovens aqui nessa noite, para ter a mesma sabedoria do apóstolo Paulo aqui nesse momento histórico. Para usar a palavra certa, na hora certa, com a autoridade certa, para que pessoas encontrem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que nós queremos. É isso que pedimos ao Senhor. Põe nos nossos lábios, ó Deus, a palavra com a autoridade do Senhor para levar vidas até a Tua presença, segundo a Sua graça. Que possamos um dia chegar na Tua presença cheios de frutos para a honra e glória do Teu próprio nome. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros proclamadores do Teu Evangelho, embaixadores da Tua mensagem, porque não queremos viver uma fé infrutífera. Tem misericórdia de nós. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo.